muito menos, para a mesma doença vai responder bem, né, a esse tratamento. E então, ele apresenta agora aquilo que ele, né, possivelmente descobriu aí como espírito desencarnado, né? Então, há uma causa até então ignorada pelos magnetizadores dos quais, né, com os quais ele trabalhava ali enquanto encarnado. Então, para os magnetizadores, né, que eram exclusivamente magnetizadores, não tinham ainda o conhecimento do espiritismo, eles não conseguiam ver que ali havia uma consequência da situação moral do indivíduo, né? Ou seja, a condição moral do indivíduo é que estava interferindo ali no resultado. Então, ele passa a enxergar e a compreender e trazer para a gente que a doença material, ela é um efeito, ela não é a causa. A causa, ela, normalmente, né, ela vem aí de uma condição moral. Então, se você ataca o efeito, né, você foca no efeito para buscar a cura do indivíduo, muitas vezes você pode se deparar com esse insucesso, né, no tratamento, porque você, na medida em que você remove a ação magnetizadora, o que estava sendo utilizado ali, pode ser que a doença volte ou persista. Então, ele coloca em xeque aí, e ele faz, então, né, ele reforça aí esse olhar agora na condição de espírito desencarnado, né? Eu acho que para a gente começar a discutir, eu gostaria, assim, de ouvir vocês e entender se vocês compreenderam da mesma maneira esse início. Hoje a Alcione vai ajudar muito a gente, Alcione, porque tem muita coisa bacana aqui, né? Soraya, eu ia falar isso, a Alcione, ela vai ajudar. Ela sabe quando tem que... Soraya, além de médica, eu sou homeopata. Então não preciso nem falar, coisa mais linda. Então, a homeopatia fala isso em morbidez, né? Então, muitas vezes, a morbidez é que vai causar as doenças, são as causas, né? Se ela não é tratada, se ela não é exaurida, ela vai se manifestar ou daquele mesmo jeito ou de outro jeito. Essa morbidez, em termos espíritas, nós vamos dizer que são problemas que estão alicerçados no perispírito. E a doença nada mais é do que a purgação deste processo. Até, Alcione, depois a gente vai, mais para frente, vai agora começar a fazer uma abordagem sobre o perispírito. E também, quando eu falei, eu olhei para você, eu lembrei também das obras de André Luiz, né? Sim, isso aí é sempre, né? Que vem fala isso. Bem, né? E isso de uma maneira... Ele vai mostrando bem isso, como as coisas vão acontecendo. É a lei da ação e reação. E o processo da doença é exatamente de purgar aquelas mazelas que estão no perispírito. Entendi. Que ele chama de problemas morais, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, uma complementação? Eu também li que a glândula pineal, né, mais para frente a gente vai poder compreender no texto o papel dela, né, Alcione, em todo esse processo, né, de adoecimento, essa interação com o mundo espiritual, processo de saúde mental, e isso também está bastante trabalhado, né, nas obras de André Luiz, né? Para André Luiz, a glândula pineal é a glândula da vida mental, e por isso mesmo é a glândula da mediunidade. Alcione, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Se eu for responder, não sei. Você falou que é homeopata, né? Sou. Aí eu estou com um problema de artrose nos dedos, está entortando. Aí me falaram para mim tomar remédio homeopático, que é muito bom, né? Aí eu estou tomando. Você acha que é válido mesmo? É válido, sim. Claro que é válido. Então tá Mas bom. aí cai nisso que a Soraya acabou de falar para nós aí, ó. Uns curam, outros amenizam, mas não chegam a curar.
Eu fui Depende- entrar e saiu, perdi um pedacinho. É. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Ah, tá. Alcione, então é exatamente isso, né? A resposta é muito individual, porque a interferência, ela é do estado moral, né? De cada um, de cada indivíduo. Então, a gente também precisa considerar que tem o estado moral e também tem aquilo que ele traz como prova, né, gente? Eu penso que também tem isso, né? Então, às vezes você tem na condição moral uma condição melhor de aceitação, né, de resignação diante do adoecimento. E aí o medicamento também, ele vai ter um efeito mais positivo do que você se revoltar, né, se rebelar. Então, eu acredito que também esse aspecto é importante, né, Alcione, porque a gente traz também as provas, né, que fazem parte da nossa existência, né? Soraya, agora tem muitos estudos dentro da medicina falando como é importante a espiritualidade, a fé, a prece na melhora do paciente. Com certeza, né? Aliás, isso está mais do que nunca, né, sendo... Está bombando na medicina. Né, gente? É isso. Gente, mais alguém? A gente pode caminhar um pouquinho? Vamos lá, então. Vamos caminhar mais um pouquinho. Agora ele começa a falar do fluido transmissor. O fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que poderia comparar-se ao perispírito. Ele une dois corpos um ao outro. É um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes. Sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência de sua composição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. Então, aqui eu entendo que a gente já está falando de perispírito, né? Ele já está refletindo sobre o perispírito. E aí eu busquei uma reflexão aqui, eu adoro, né, estudar um pouquinho sobre o perispírito no Livro dos Espíritos. E para que a gente possa compreender também o papel aí, né, do perispírito, como esse intermediário, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, a gente lê no capítulo 6º, tem um trechinho que diz assim: durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito, o corpo matéria, né? O perispírito desprendido do corpo experimenta sensação, mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada, né? Os canais são os órgãos, né, materiais. Ora, como na realidade ele não é mais um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência, resulta disso que, se pudesse existir um perispírito, sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Então, aqui, mais uma vez, a gente compreende que o perispírito, ele faz essa união, né, entre corpo, matéria e espírito, e ele é responsável por essa expressão, né, tanto pelas expressões externas que nós recebemos, quanto pela expressão do espírito ali, né, no seu adoecimento, nas suas dores morais. Então, ele é esse meio, né, em que a gente pode ter a ação de um magnetizador também, né? As relações se dão de maneira que o perispírito é que de um magnetizador e de quem está recebendo essa magnetização vão interagir, tá certo? Isso, Marlene. Agora
Estou pedindo ajuda aqui para quem fez o Coen. Então, deixa a Alcione ajudar aí. É por essa afinidade, né, que acontece, né, perispiritual, né? Então, essas relações são importantes, e o perispírito, ele faz esse veículo, né, ele tem essa propriedade. Aí eu quero ouvir vocês agora. Gente, hoje está difícil aqui, o estudo está puxado. Está, né, Soraya? Hoje é um estudo mais denso, assim, está resgatando muito do que a gente já estudou, né, em termos de propriedades de perispírito, né, as nossas referências, e tentando comparar com essa época que antecede o espiritismo, né? Então, a gente está vendo aqui o depoimento de um espírito desencarnado que viveu a época do magnetismo, e que desencarnado se depara com um universo aí de conhecimento que vai explicar muitas coisas que ele não entendia, né? Como magnetizador. No livro Domínios da Mediunidade, a Alcione vai falar melhor do que eu. No primeiro capítulo, o orientador, né, na realidade, André Luiz, os orientadores lá, citam Mesmer, fala do trabalho dele, já lá no plano espiritual também. Em um agrupamento mediúnico, em uma reunião mediúnica, né? Ajuda aí sobre esse tema, Alcione. Olha, do que eu me recordo do Livro dos Espíritos, o perispírito, para agir no corpo físico, ele precisa de algo a mais, que o Kardec chama de fluido vital. Então, o fluido vital é que vai tocar a máquina orgânica, assim como o fluido elétrico ou eletricidade tocam qualquer aparelho elétrico. Né? Então, o fluido vital é para o organismo o que a eletricidade é para um aparelho eletrônico. Né? Então, se vocês me permitirem, porque eu sou também acupunturista. Então, existe esses elos do corpo espiritual, o perispírito, ao corpo físico, para que o fluido vital possa ser trabalhado no corpo físico, ele tem meridianos que estão acoplados ao sistema vascular, sistema nervoso do nosso organismo físico. E esses pontos de inserção são os pontos que é chamado, desculpa aí, de acupuntura. Ela quer participar também, a minha menininha. Deixa ela dar opinião dela. São os pontos de acupuntura, em que você também tem acesso. Né? Então, tudo é uma correlação. Se estes fluidos não agem adequadamente, se eles não têm chance de trabalhar o organismo físico adequadamente, existe a doença. Então, a acupuntura, tanto como a homeopatia, ela vai fazer uma abordagem terapêutica para harmonizar estes fluidos. Não sei se eu ajudei, mas, enfim, está aí. Ajudou muito. Acho que a Lucélia fez uma pergunta, né, Soraya? E a Lucélia vai falar também. A Lucélia perguntou, podemos dizer que magnetismo é um fio condutor? Ele é um indutor. Indutor. É um ímã. Tanto que quando o Mesmer começou a trabalhar, ele começou com ímãs. E como o ímã tem magnetismo, por isso que ele chamou o magnetismo. E quando é um magnetismo humano, ele chamou de magnetismo animal. É um magnetismo animal. Ele começou trabalhando com os pacientes com ímãs. Depois ele entendeu que ele era um grande magneto, ele não precisava do ímã. Ele, com as mãos, ele também induzia. E todos nós somos grandes magnetos. Nós induzimos a transformação de um outro corpo. Todos nós trabalhamos assim. O magnetizador, ele aprende a fazer isso de forma mais sistematizada. Alcione, só complementando, Verinha, já vou te passar a palavra. Uma vez, eu não sei, eu li a respeito, por exemplo, do Reiki, que o Reiki, ele é o reikiano, né, ele seria um magnetizador quando, aí seria um magnetismo animal, ou seja, ele não tem ali
Influência espiritual? Se ele não invocar, né, essa influência espiritual, que seria, então, uma questão de magnetismo animal, seria isso? Ou não? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Tem algumas pessoas que têm mais e outros menos. Mas, como diz o André Luiz, dificilmente ele não vai ter uma ajuda espiritual. Que a saúde é um dos maiores bens que a espiritualidade entende no ser humano. E se existe alguém, mesmo um médico totalmente materialista, um enfermeiro totalmente materialista, mas com o desejo de ajudar, junto a ele, espíritos que têm essa possibilidade ajudam ao médico. Então, todos os passistas espíritas, eles usam as duas coisas, o seu fluido vital, o seu magnetismo pessoal, que ele vai desenvolvendo, e mais a parte espiritual, mais a parte dos espíritos. É as duas coisas. E o Kardec coloca isso. Coloca as duas coisas dentro do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar sobre os passos. Às vezes, aquela intenção inconsciente, né? Você tem a intenção de curar a pessoa, o desejo de ajudar. O desejo, né? É isso que é o suficiente. Eu concordo. Todo mundo já viu isso, né? O desejo, um abraço, às vezes te cura. Um jeito de falar te cura. O que aconteceu aí? Houve um magnetismo, houve uma transmissão de fluidos vitais. Não é? Positivo. E também pode intoxicar, né? Pode intoxicar e te deixar mal. Depende sempre da moral do indivíduo, né? Imagine o magnetismo de Jesus, né, gente? Nossa Senhora, ele curava na hora, né? Coisa mais linda, né? Verinha, você quer falar? Então, eu quero falar, mas eu acho que a Alcione já me respondeu, é uma pergunta, mas se ela quiser complementar. Quando veio a pandemia, eu era muito ativa, trabalhava, fazia dança, coral, aquele monte de coisa. De repente, eu me vi em casa. E o 2020 foi muito difícil. E eu pedi ajuda para o Tonho no final, em novembro de 2020. Eu não dava conta mais. Aí, ele me orientou a fazer o autopasse magnético. Me mandou os passos, eu já sabia, mas tinha esquecido, e eu comecei a fazer. E vocês acreditam que o contato da minha mão comigo, com a minha pele, me faz bem? Eu faço até hoje. Então, eu acho que você me respondeu, né, Alcione? É isso aí mesmo. Tem uma o contato da minha própria mão. É prima irmã da acupuntura, que chama Doin. Então, o próprio indivíduo ele vai pegando os pontos de acupuntura e vai massageando. É um reiki diferente, né? Mas é um reiki chinês. Nossa. Hoje foi engraçado. Nós fomos no passe, né? Lá no Pestalozzi, o passe para as crianças. E aí, nós íamos ter 2 faltas, chamei outra companheira, que já trabalha também, mas em outro dia. Aí ela comentou assim, nossa, mas minhas mãos ficaram pegando fogo. Eu falei, olha que interessante, não é sempre que eu sinto, mas hoje eu também senti, não pegar fogo, mas... Um calor, né? Um calor, É isso, né, Alcione? Mas tem dia que é mais vital, tem dia que não é? Exatamente, fluido vital. E quando a pessoa está melhor de saúde, bem, e mais harmônica, ela doa mais. Por isso é que se diz, ela está muito adoentada e tal, etc., para não dar paz. É verdade. Isso mesmo. Muito bom, né? Muito bom. Bom, alguém mais? Vamos caminhar um pouquinho? Então, vamos lá. Bom, agora aqui... Só um pouquinho. Aonde que é seu consultório, Alcione? Lá em São Paulo, aqui por enquanto eu não tenho. É? Então você nem é aqui de Franca, não? Eu nasci aqui, trabalhei lá 40 e tantos anos, agora eu voltei. Agora eu sou daqui. Então, mas tá ainda bom. não tenho consultório aberto, eu tenho feito as minhas consultas tudo online. Nossa, então tá bom. Obrigada, viu? Nada.
Bom, vamos lá. O que é efetivamente o espiritismo, ou melhor, o que é a mediunidade? Essa faculdade até aqui incompreendida, cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação, é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um paciente humano agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente aí. Isso. Existe, enfim, uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, conforme se toma como ponto de partida a ação dos encarnados sobre os encarnados, ou a dos espíritos relativamente livres sobre espíritos aprisionados num corpo. Esta terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. O espiritismo não é, pois, senão o magnetismo espiritual, e o magnetismo não é outra coisa senão o espiritismo humano. Aqui, queria dar uma paradinha, deixa eu ver se eu consigo ir até aqui. Aqui, na verdade, ele está tentando, né, comparar o magnetismo com o espiritismo, porque como ele vivenciou aqui a experiência de magnetizador antes, né, do espiritismo aqui, e aí ele vê hoje, né, nessa condição agora de desencarnar, hoje não, né, quando foi feita a revista, naquele momento ele via numa outra perspectiva, ele tentava achar agora explicações e estabelecer os elos aí, né? E eu acho que o elo maior que a gente percebe aí é a ação dos espíritos que pode se dar de diferentes maneiras, né? Então ele começa a enxergar que existe uma relação que acontece entre encarnado e desencarnado, né? E nos dois sentidos, né? Tanto de lá para cá quanto de cá para lá, né? Então e aí eu acho que ele começa a perceber a configuração da mediunidade, né? Dos fenômenos mediúnicos, e aí que ele sustenta no que ele enxerga, né? As explicações iniciais que ele não encontrava, ele começa a partir de então encontrar. E a mediunidade, aí, né, o mediunismo como essa interação com o mundo espiritual, né? Eu entendi dessa maneira. E não sei se vocês entenderam diferente, mas é isso que eu compreendi gerais do que ele está trazendo. É isso, gente, ou não? Estou falando. Vocês ficam quietinhos. Eu só acrescentaria entre encarnados, entre desencarnados e encarnados, e entre desencarnados entre si. Ah, sim, também. Entre desencarnados. Eles usam muito. E no plano espiritual, eles usam demais o magnetismo e o hipnotismo, demais. E esse magnetismo é interessante porque a gente está olhando e pensando, né? Eu estava pensando até agora no magnetismo quando a gente pensa no bem, né? Quando a gente deseja o bem. Mas a Alcione levantou agora também que existe então, essa relação ela se estabelece... Magnetismo tóxico, né? O tóxico, né, Alcione? Ou seja, ela se estabelece das duas maneiras, né? Então, tem muito a ver com o magnetismo do obsessor é um magnetismo tóxico. E como é importante, né, a questão da manutenção da saúde mental nesse sentido, né? Quem são quais serão as parcerias estabelecidas, né? Para que a gente possa ter essa troca, né, magnética de uma maneira positiva, porque não é fácil, né? A gente não está sempre bem, né? A gente não está todo dia 100%. Então, eu achei interessante aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Ou mais um pouquinho.
Então, aqui, com efeito, como procede o magnetizador que quer submeter à sua influência, um sensitivo sonambúlico? Ele envolve-o em seu fluido, ele o possui numa certa medida, e notai-o, sem jamais conseguir aniquilar o seu livre-arbítrio, sem poder transformá-lo em coisa sua, um instrumento passivo. Muitas vezes, o magnetizado resiste à influência do magnetizador e age num sentido quando este desejaria que a ação fosse diametralmente oposta. Embora geralmente o sonâmbulo esteja adormecido e que o seu próprio espírito haja enquanto o seu corpo fica mais ou menos inerte, também acontece, embora mais raramente, que o sensitivo, simplesmente fascinado, iluminado, fique em vigília, embora com maior tensão de espírito e uma inusitada exaltação de suas faculdades. Então, ele está falando aqui já do exercício da mediunidade mesmo, né? Era bem prática mesmo, né, Marlene? E aí, como que isso pode se dar, né? De uma maneira tal, mas que sempre, eu acho que é bom enfatizar aqui, como ele coloca, né, Marlene, a questão do livre-arbítrio, né? Então, esse envolvimento acontece, mas o livre-arbítrio, ele é preservado, né? Se o outro aceita, né? Tem que ter. Posso dar um pequeno pitaco aí? Claro. Esse magnetismo a gente pode entender também como hipnotismo. Aliás, foi um outro nome que ele tomou. Tomou nos Estados Unidos esse nome, hipnotismo. Então, o que é o hipnotismo? É fazer com que a pessoa entre em sono e ele fica ligado à mente do hipnotizador. Esse hipnotizador pode ser um espírito, pode ser um obsessor, pode ser encarnado, pode ser desencarnado. O processo é o mesmo, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, na hipnose, então o indivíduo vai acatar as sugestões vindas do hipnotizador e vai executá-la, todas. É isso que ele está falando aqui. Não. Aquilo que mexe com a moral do indivíduo, ele não executa. Então, você vai ver, por exemplo, o indivíduo, você vai falar para ele, assim, você faça isso. Agora, quando você sair, você tira toda a roupa e fica nu aqui na sala. Se ele tem esse senso dentro dele, ele vai executar uma opção de coisa, menos isso. Se ele não tem esse senso, ele vai ficar nu. Então, daí o que eu quero ressaltar é o seguinte, a importância que Kardec nos fala da moral do médium. Por isso é extremamente importante, para você classificar o médium como bom, não é só que ele tenha uma mediunidade exuberante, mas que ele tenha também uma moral ilibada, porque ele não vai acatar sugestões que mexem na ética da humanidade e tal, etc., e dele mesmo. Só isso aí que eu queria dizer. Só isso é muita coisa, senhora. Nossa, muito bom mesmo, Muito bom. E é um exemplo muito interessante, né? Essa questão do hipnotizador. Porque... Do moral, é moral. Mas o magnetismo é a hipnose. É a mesma coisa da hipnose. Muito bom. Então, vamos mais um pouquinho. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium... eu acho que esse aqui foi o que eu li. Não. Não, desculpa, gente. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com seu fluido. Possui-o em certa medida, sem jamais dele fazer uma coisa, um instrumento puramente passivo. Objetar-me-eis, talvez, que nos casos de obsessão, de possessão, o aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. Haveria muito a dizer sobre esta questão, porque a ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais materiais do que sobre o espírito,
que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é aniquilado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. Mesmo no caso da obsessão, encontro uma confirmação, uma prova em apoio à minha teoria, lembrando que a obsessão se exerce também de encarnado a encarnado, e que temos visto magnetizadores aproveitando o domínio que exerciam para levar seus sonâmbulos a cometerem ações censuráveis. Aqui, como sempre, a exceção confirma a regra. Então, aqui é importante a gente... eu acho que a gente já discutiu sobre essa questão do aniquilamento, né, em algumas situações de possessão, acho que o Mário já trouxe essa discussão, né, Marlene, algumas vezes, porque sempre houve uma dúvida, né, que isso não pudesse acontecer. E eu acho que ele traz algo aqui bem interessante, que o aniquilamento parece ser completo, e o parece é porque é justamente a dúvida que sempre, né, se coloca. E eu lembro do Mário explicar também que nunca, essa possessão, ela nunca, ela é totalmente, ela é por instantes, né, ela não consegue se manter, né, eu acho que é justamente com essa explicação. Apesar disso, a mente, ela pode, né, o espírito pode estar paralisado, mas o pensamento jamais é aniquilado. Ele pode estar, assim, paralisado no sentido de não conseguir agir sobre a matéria, né? Ele está aniquilado nesse sentido, mas o pensamento jamais é aniquilado, né? Então, acho que talvez seja quando o Mário colocou isso para a gente, né? Que eu achei que ele explicou muito bem, assim, na ocasião. Não sei se você quer complementar. Na época que Kardec falou que não existia possessão, né? Foi. Depois ele mesmo vem e apresenta que sim. Aí, é claro, o médium a pessoa vai ficar muito, quase que refém, mas é o que o senhor falou. Ele é senhor do seu espírito. Eu acho que é no mesmo caso da hipnose, né? Tem uma hora que ele vai se libertar. Agora, é claro que na possessão, como na obsessão, às vezes precisa de ajuda de terceiros. Não, a subjugação, o indivíduo tem a vontade dele estar subjugado. Está subjugado. O obsessor a vontade do obsessor é maior. Os fluidos deletérios, fluidos magnéticos, envolvem o indivíduo e não deixa ele agir. Por isso que esse indivíduo ele precisa do auxílio, ele precisa do fenômeno da desobsessão. E ele nota aqui que ela pode acontecer de encarnado para encarnado, porque a gente sempre esquece disso, né? E acontece, né? É mais comum, talvez, do que a gente imagina. Isso que eu ia falar, é mais comum do que a gente pensa. Alguém ia falar, gente? Eu não sei se eu cortei alguém, perdão. Não, é porque congelou tudo, depois agora voltou. Então, vamos lá. Embora, geralmente, o sensitivo mediúnico esteja desperto, em certos casos, que se tornam cada vez mais frequentes, o sonambulismo espontâneo se declara no médium. E este fala por si mesmo ou por sugestão, absolutamente como o sonâmbulo magnético se conduz nas mesmas circunstâncias. Enfim, como procedeis relativamente aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar? Ages sobre eles por atração fluídica. Vós os magnetizais as mais das vezes inconscientemente para retê-los em vosso círculo de ação, e algumas vezes conscientemente, quando estabeleceis em torno deles uma toalha fluídica que eles não podem penetrar sem vossa permissão, e ages sobre eles pela força moral, que não é outra coisa senão uma ação magnética quintessenciada. Olha a moral outra vez, né? Oi?
a moral, outra vez, sobrepondo a qualquer dificuldade, né? Sempre, né, Marlene? E, assim, como que a nossa condição, né, essa condição moral, ela é importante, a gente precisa estar sempre realmente buscando investir nisso, e como muitas vezes, em momentos de fragilidade, de oscilação, né, do ser aqui encarnado, como a gente precisa de ajuda, né, porque, na verdade, sair de uma situação dessas, muitas vezes é bem complicado, né? Só uma coisinha, aí o senhor me corrige se eu estiver errado. O sonambulismo é a emancipação do espírito, não é... Desculpe, gente. Não é um fenômeno mediúnico, né? Não, é a emancipação do espírito quando o indivíduo dorme, né? Como se fosse dorme. O chamado médio sonambúlico, ele é um sonambulismo. Ele dorme e seu espírito se desprende. Ô, Cione, a gente pode chamar esse médium de inconsciente? Ele é inconsciente. Quando ele volta, ele não tem consciência. Quando ele voltou, quando ele está no mundo espiritual desdobrado, ele é totalmente consciente, ele faz tudo direitinho. Quando ele voltou, o cérebro físico não consegue registrar essas informações. Então, no estado de vigília, em que ele está usando o cérebro físico, ele não tem consciência. Uhum. Mas se ele fosse inconsciente também no plano espiritual, ele jamais poderia ser educado. O fato dele ser consciente é que permite que o médium seja educado. Uhum. É isso mesmo, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, não, eu fiz isso assim na reunião mediúnica, tomo às vezes alguma atitude assim que não deveria, porque eu sou inconsciente. Mas não é assim, né? Não. O André Luiz cita bem naquele caso da Celina, né? Que ela era até... Celina extraordinária. Do Antônio Carlos, eu tive a oportunidade de falar para vocês, é bem clássico, né? É bem clássico. Ele chegou, ele não tem consciência nenhuma, mas no plano espiritual ele tinha consciência totalmente. É isso mesmo. Então, essa desculpa aí não cola, não, né? De jeito nenhum. Não cola, não. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, como vos foi dito, muitas vezes não há lacunas na obra da natureza, nem saltos bruscos, mas transições insensíveis que fazem com que passemos pouco a pouco de um para outro estado, sem nos apercebamos da mudança, a não ser pela consciência de uma situação melhor. O magnetismo é, pois, um grau inferior do espiritismo. Aqui ele coloca, né, ele antecedeu, né, o espiritismo. E que insensivelmente se confunde com este último por uma série de variedades pouco diferentes uma da outra, como o animal é um estado superior da planta, etc. Num caso, como no outro, são 2 degraus da escada infinita que liga todas as criações, desde o ínfimo átomo até Deus Criador. Acima de vós está a luz ofuscante que vossos fracos olhos ainda não podem suportar. Abaixo estão as trevas profundas que os vossos olhos mais poderosos, que os vossos mais poderosos instrumentos de ótica ainda não puderam iluminar. Então, nada sabíeis. Hoje vedes o abismo profundo no qual se perde a vossa origem. Pressentes o objetivo infinitamente perfeito para o qual tendem todas as vossas aspirações. A quem deveis todos esses conhecimentos? Ao magnetismo, ao espiritismo. A todas as revelações que decorrem de uma lei de relação universal entre todos os seres e o seu Criador. A uma essência surgida ontem por vossa concepção, mas cuja existência se perde na noite dos tempos, porque é uma das bases fundamentais da criação. De tudo isto, concluo que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo é a chave mestra da saúde moral e material da humanidade futura. Que nemão.
bonito, né? Muito interessante, né? Muito interessante. O que eu mais, assim, eu achei um texto, ele é denso, principalmente porque ele conseguiu, assim, resgatar vários conceitos sobre mediunidade, né? Muita coisa importante sobre perispírito. Então, eu acho que ele vai puxando todos esses conceitos para poder fazer essa comparação, e especialmente esse ponto em que ele percebe, é como se ele fizesse uma descoberta, né? Então, ele faz esse fechamento com essa descoberta mesmo, né? De que nada se dá em saltos. Então, que o magnetismo, ele veio realmente para preparar ali, né? Por isso que tinha que vir antes, né, Soraya? Eu achei muito... Ele veio o magnetismo, depois veio o magnetismo de Mesmer, depois o conceito de sonambulismo provocado de Puisseguir, o conceito de hipnotismo pelo pessoal dos Estados Unidos, tudo é uma coisa só. Verdade. E veio preparando o terreno para o espiritismo. Então, e quando a gente vê, né, Alcione, as obras também, a gente vê Kardec, com todo esse trabalho, aí a gente vê as obras de André Luiz, que já é mais um passinho para frente, né? Ou seja, as coisas vão se revelando pouco a pouco. Quantas coisas foram antecipadas ali nas obras de André Luiz, e que hoje a ciência está, né, A ciência está comprovando. Então, assim, eu acho que a beleza desse estudo, ela está muito nessa perspectiva, né, da gente compreender que nada é em saltos, e que a gente ainda tem muita coisa para aprender, né, pela frente. Eu vou finalizar aqui. Só um minutinho, Soraya. E hoje, né, Alcione já falou isso, a medicina já está caminhando para isso também, né? A gente sabe que não são todos médicos, já, mas tem muitos médicos. Muitas faculdades de medicina. Você vê a USP, você vê a Escola Paulista já com essas cadeiras dentro, falando sobre a espiritualidade. É isso mesmo. Alcione, eu li recentemente que 90% das universidades nos Estados, não sei, até o Sérgio está aqui, de repente ele... Dos Estados Unidos eles estão falando sobre isso. Eles têm como uma disciplina obrigatória na formação médica, saúde e espiritualidade. Ensinar os médicos a abordar o paciente, a espiritualidade, não é a sua religião, não. É estimular se os pacientes têm dentro da religião dele. Exatamente. Como é importante isso no tratamento. Então, assim, eu participei uma vez daquele Mednesp, eu nunca tinha... eu tinha ouvido muito o Mário comentar, né, e eu falei, gente, eu quero ir para conhecer, assim. Impressionante, foi uma coisa, assim, impactante na minha vida. Eu saí de lá, que dias pensando... As pesquisas, Alcione, Sérgio, né, o pessoal da área médica, impressionante o que se faz de pesquisa séria com o pessoal de universidades assim, de referência para a constatação daquilo que a gente tem, né, como dentro das obras, coisa mais linda. E saúde e espiritualidade está completamente em alta, né? Então... Olha, ainda hoje eu recebi um artigo do pessoal do Einstein, falando sobre essa espiritualidade. Eu vou pedir licença, eu mando para a Marlene, você passa para eles, tá? Nossa, muito bom. Ai, obrigada, Antônio. Que bom. Nossa, pode passar que todos vamos adorar. Obrigada, Alcione. Bom, eu vou ler agora a observação final. Então, vamos lá. Observação. Deixa eu só mudar aqui. A justeza das apreciações e a profundeza do novo ponto de vista que encerra esta comunicação a ninguém escapam. Embora desencarnado há bem pouco tempo, o senhor Kineman se revela logo de saída e sem a menor hesitação como um espírito de incontestável superioridade. Tão logo desprendido da matéria, que não parece haver deixado sobre ele qualquer traço, ele desdobra suas faculdades com uma força notável e promete aos seus irmãos da terra mais um bom conselheiro. Aos que pretendiam que o espiritismo se arrastava a par dos lugares comuns e das banalidades,
podem ver pelas questões que ele aborda há algum tempo, se ele fica estacionário, e o verão ainda melhor à medida que lhes for permitido desenvolver as suas consequências. Entretanto, a bem dizer, ele não ensina nada de novo. Se estudados cuidadosamente, os seus princípios constitutivos fundamentais, veremos que eles encerram o germe de tudo. Mas esses germes só se podem desenvolver gradativamente. Se nem todos florescem ao mesmo tempo, é que a extensão do círculo de suas atribuições não depende da vontade dos homens, mas da vontade dos espíritos, que regulam o grau de seus ensinamentos de acordo com a oportunidade. É em vão que os homens gostariam de antecipar-se sobre o tempo, pois eles não podem constranger a vontade dos espíritos que agem conforme as inspirações superiores, e não se deixam levar pela impaciência dos encarnados. Se necessário, eles sabem tornar estéril essa impaciência. Assim, deixai-os agir, fortifiquemo-nos no que eles ensinam, e estejamos certos que eles saberão, em tempo útil, fazer com que o Espiritismo dê o que ele tem a dar. Acho que é um fechamento lindo, né? Muito bom, muito bom. Que as coisas vêm por etapa, né? E à medida que a ciência vai desenvolvendo, as informações do mundo espiritual também vêm. Na realidade, elas vêm antes do desenvolvimento da ciência, a ciência vai comprovando. É fantástico. E Fantástico. É mesmo, né, Alcione? Bem antes. Muitas coisas que a Beatriz falou foi sendo comprovada gradativamente. Bem Nossa. sempre comprovada. Verdade, eu acho que é um texto que ele é de 1800 e, deixa eu ver aqui, 1867. É. Nós estamos em 2013 e ele é super 2023 e ele é super atual, né, gente? Então, eu gostei demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. E eu acho que fica essa mensagem, é contínuo, né? Não para. Não E a para. gente vê o espiritismo evoluindo e mostrando mesmo a que veio. Muito bom. Gente, é isso. Vou deixar a palavra aberta se alguém mais quiser falar alguma coisa. Gente, Foi vocês ótimo, Soraya. Alcione contribuiu. Alcione hoje. Nossa, Alcione, muito obrigada. Nossa, Mas eu que agradeço a vocês. maravilhosa contribuição e a gente aprendeu demais aqui. Obrigada mesmo. Isso. Obrigada a vocês. Uma boa noite, obrigada. Viu? Boa noite. Pessoal, um abraço. Gente, fiquem com Final de Deus. semana, vocês também. Obrigada. Gravei, Soraya. Oi, Marlene, gravou?